Boa noite, né? Boa noite a todas e a todos, né? Vou começar a nossa última mesa para encerrar o dia de atividade de hoje. Sei que está sendo bem puxado, mas está sendo interessante. Cada uma das mesas que vem aqui suscita uma questão importante para o nosso debate. Então, tenho um prazer que está mediando, né, mais uma vez. Eu sou também representante da Undime no Fórum Nacional da Educação e fui incumbido pelo nosso presidente Luiz Miguel para estar aqui, não como membro do fórum, sabe, professor Ítalo, mas como uma pessoa da Undime que participa das reuniões periódicas do Fórum Nacional da Educação, representando a Undime, e fazer essa mediação. Então, essa mesa ela vai tratar da questão dos desafios e demandas para o Plano Nacional da Educação, né, 2024 a 2034, né, e nós vamos ter aqui a apresentação do professor Ítalo Francisco Curso, membro titular do Fórum Nacional, meu colega lá no Fórum, né, no Fórum Nacional de Educação, e também teremos a participação, né, do meu colega, dirigente municipal da Educação, né, de Belém de Maria, em Pernambuco, e presidente da Undime em Pernambuco, né, o professor Natanael José da Silva, né, que vai falar aqui. O Natanael, talvez sem medo de errar, foi o presidente da Undime que mais participou das conferências da CONAP, né? Então, ele vai trazer para nós um pouco do relato do que foi essa experiência, eu que acompanhei nas redes sociais, né, o movimento dele em cada um dos municípios, ele vai trazer um pouco dessa experiência, né, e dizer como foram essas discussões. E aqui a gente vai ter, né, essa questão de dois olhares, né. A CONAI foi uma importante conquista para nós, a educação, porque, através das CONAIs, as conferências que nascem nos municípios, né, que oportunizam a participação de professores, de funcionários, de toda a comunidade escolar nas discussões macro da questão da educação no âmbito do município, do Estado e da União, né, ela permite extrair lá na base as contribuições para esse debate, para essas reflexões, as críticas, as proposições, as sugestões. Então, a CONAI ela veio oportunizar esse movimento de participação da sociedade brasileira na construção das políticas públicas através do Plano Nacional da Educação, como forma de consolidação do Sistema Nacional da Educação. E aí nós estamos nos preparando para a nossa quarta CONAI, né, a título de registro histórico. Nós tivemos 3 CONAIs. A primeira CONAI foi em 2010, né, em março de 2010, e ela tratava, né, sobre a temática construindo, naquela ocasião, em 2010, construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação, o Plano Nacional da Educação, suas diretrizes, estratégias e ação. 4 anos depois, né, acontece a segunda CONAI, que eu considero que foi a mais importante de todas as CONAIs, que aconteceu, inclusive, nesse mesmo ambiente, com 5.000 participantes, a fase final. Então, foi maior do que a Marcha dos Prefeitos, né? Então, assim, foi o maior movimento de mobilização da sociedade brasileira em torno da discussão, da construção de um Plano Nacional da Educação. E, em 2014, a temática da CONAI era o Plano Nacional da Educação, na articulação do Sistema Nacional da Educação, participação, cooperação federativa e regime de colaboração. Essa CONAI eu considero, a opinião pessoal minha, uma das mais importantes, porque ela deu o esqueleto, né? O esqueleto, para não dizer praticamente o que nós temos hoje de Plano Nacional da Educação, porque nós votamos e já entregamos ao ministro da Educação na época, né, nós entregamos já pronto o Plano Nacional da Educação. Ele só coube encaminhar para o Congresso aprovar, né, e a presidente Dilma sancionou sem nenhum veto, que foi uma coisa também histórica, né, um documento produzido pelos educadores com 20 metas e foi sancionado pela presidenta, sem nenhum veto naquela ocasião. Então, foi uma das maiores conquistas nos últimos anos na área da educação brasileira, foi a aprovação do Plano Nacional de Educação, né, em 2014, e a CONAI ela foi decisiva para a estruturação final desse plano. Nós tivemos, em 2018, né, a terceira CONAI, eu e o professor Ítalo participarmos da coordenação, dos trabalhos, das mesas, da plenária final da CONAI,
que tinha como temática a consolidação do Sistema Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, monitoramento, avaliação, proposição de políticas para a garantia do direito à educação com qualidade social, pública, gratuita e laica. Essa CONAI, essa terceira CONAI, ela tinha a finalidade principal era fazer uma avaliação, naquele momento, da implementação dos primeiros anos do Plano Nacional de Educação. E agora nós estamos na fase, né, de realização da quarta CONAI, né, que a quarta CONAI, o nosso documento de referência, ele trata da questão, né, da inclusão, equidade, qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira, né? Então, assim, esse documento ele foi disponibilizado para todas as CONAIs nas etapas do município. Por conta da pandemia, muitos municípios fizeram a fase municipal e estadual também de forma virtual, né? Então, assim, a maioria aconteceu dessa forma. E estamos agora nos preparando para a fase final da conferência que vai acontecer em 2022. E aí eu vou passar já a palavra para o professor Ítalo, né, que ele, né, o professor Ítalo Francisco Cúcio, ele é membro titular do Fórum Nacional de Educação, representando a ABEI, Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas. É pós-doutorado pela Universidade do Minho, em Portugal, na área da educação e sistema de informação, com pesquisa em educação à distância. Modelo de gestão e de produção de material, possui doutorado em Educação, Arte e História da Cultura e mestrado em Engenharia de Materiais, ambos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, Brasil. É especialista em Didática do Ensino Superior e é especialista em Ciência dos Materiais. Possui diversos cursos de pós-graduação na área de Física Nuclear, é licenciado em Pedagogia, bacharel e licenciado em Física, com habilitação em Matemática e Química. Como acadêmico, é professor e pesquisador nas linhas de investigação que contemplam a educação na gestão e na formação de professores da educação básica, educação inclusiva, docência na educação superior, ética e cidadania, ética na educação. No âmbito administrativo, exerceu vários cargos de gestão na universidade e na educação básica, incluindo a direção interina e vice-diretoria da unidade acadêmica e coordenação de curso. Então, professor Ítalo, eu passo a palavra, tenho a honra de passar a palavra, é um prazer estar aqui com você, passo a palavra para que você possa explanar um pouco sobre as principais ideias que estão no nosso documento da CONAI, de referência, e os encaminhamentos que serão dados para a CONAI, a fase nacional aqui este ano, tá bom? Aqui. Os slides são diretos. Aqui, ok. Vamos ver aqui. Pronto. Boa noite a todas, boa noite a todos. É com muita alegria e muita honra que eu estou aqui nesse momento. E por que não dizer muita emoção? Eu agradeço imensamente a Undime por ter confiado este momento a mim. Eu quero abraçar o professor Luiz Miguel, mas o faço em nome do professor, nosso amigo, professor Alessio, que, como disse, já estamos juntos no Fórum Nacional de Educação há muitos anos e trabalhando em prol da educação. Então, eu aproveito a presença do professor Alessio e transmito um abraço ao professor Luiz Miguel, nosso amigo também, e a todos os representantes da Undime que nós temos aqui. Também quero aproveitar e cumprimentar cada dirigente de educação municipal, cada secretário de educação municipal, cada professor da escola municipal, e como não posso abraçar um a um, eu tomo a liberdade de usar o nome da professora Márcia, que é nossa presidente da Undime de São Paulo. Por coincidência, ela é secretária de Educação do município onde eu moro, Mairiporã, estado de São Paulo. Então, em nome dela, eu cumprimento a cada um desses personagens importantíssimos. Por que eu digo importantíssimos? Porque eu acredito, primeiro, na educação
obviamente, e para mim educação é muito mais do que ensino, a educação envolve o ensino, e para mim a educação, ela se dá realmente na escola, no lar e na sociedade como um todo. E todas as instituições que participam da formação do cidadão são instituições educacionais. Acontece que o município é quem conhece a população. Por isso que eu defendo muito a escola municipal. Eu tenho um carinho especial pela escola municipal, por quê? Porque é o município que conhece a escola. Claro, eu sou filho também da escola pública e da escola estadual, mas eu tenho que reconhecer que, sobretudo na contemporaneidade, na atualidade, é o município que conhece o seu cidadão. Então, eu quero abraçar a cada uma e a cada um aqui, exatamente com o tema educação em nível de município. O título que me solicitaram, Desafios e Demandas para o Plano Nacional de Educação 2024-2034, ele, veja, sem redundância, é um título desafiador. Por quê? Porque nós passaríamos aqui à noite, talvez à madrugada, se não fosse o cansaço, discutindo esse tema. E certamente eu tenho um tempo aqui para contemplar. E aí eu trago esta provocação aos nossos queridos, às nossas queridas colegas nesse momento. Desafios e demandas ou demandas e desafios? Vamos pensar nisso. Desafios e demandas ou demandas e desafios? Nós podemos fazer a leitura das duas formas. Só que para isso, eu que gosto de trabalhar com os conceitos, formador de formadores, não é? Formador de professores, nós trabalhamos muito com a assimilação de conceitos. Eu sempre digo aos meus alunos na universidade, embora eu tenha sido já professor também do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, no tempo ainda que nós tínhamos o Mobral, nós tínhamos também diversos cursos oferecidos em nível de alfabetização de adultos, mas a EJA é muito mais que tudo isso, por isso que eu tenho um respeito muito grande pela EJA, pela educação de jovens e adultos, e eu sinto isso porque hoje a educação de jovens e adultos, ela vai além da alfabetização, e nós poderíamos falar muito sobre isso também nesse momento. Não é o caso porque o tema não é isso, mas quando eu falo em desafios e demandas, eu quero lembrar que nós podemos tentar trabalhar os dois títulos aí, desafios e demandas, ou demandas e desafios, partindo dos conceitos. O conceito de demanda, quando eu falo em conceito, é muito mais do que uma definição, muito mais do que um significado do vocábulo ou do verbo demandar. Quando nós falamos em demanda, nós muitas vezes somos colocados em xeque. Por quê? Porque nós temos as demandas chamadas demandas naturais e temos as demandas que poderíamos denominá-las insólitas. Quais são as demandas naturais? As demandas naturais são aquelas que decorrem das necessidades básicas. As necessidades básicas é que suscitam as demandas naturais. As necessidades essenciais, elas suscitam as demandas naturais. Agora, nós temos as chamadas demandas insólitas, como podem ser denominadas, que estão lá nos desejos prescindíveis e nos desejos supérfluos. Acontece que, enquanto eu falo necessidade básica ou necessidade essencial, me parece que não há discussão. Geralmente, há consenso quando se discute em necessidade básica e necessidade essencial. Porém, quando se fala em desejo prescindível ou imprescindível, desejo supérfluo ou necessário, muitas vezes nós entramos em discussões, e às vezes muitas discussões sérias, porque afinal de contas, o que é prescindível ou imprescindível? O que é supérfluo ou o que não é supérfluo e é necessário?
Então eu não quero me prender às demandas insólitas, porque nós não estamos num debate nesse sentido. Eu quero me deter às demandas naturais, porque elas são consenso. Então, trabalhando nas necessidades básicas e nas necessidades essenciais, minhas queridas e meus queridos, eu quero lembrar o seguinte, que nós somos seres humanos, e o ser humano tem como prerrogativa demandar. Eu tenho como prerrogativa demandar. Eu tenho o direito de demandar. Eu sou um ser humano. Eu lembro a célebre afirmação de Aristóteles, que o ser humano é um ser humano é um ser político. E um ser político é um ser político na essência da polis, é aquele que participa da poli. Portanto, se nós somos seres políticos e participamos da poli, nós temos o direito de demandar. Isso é uma prerrogativa. Eu tenho o direito, eu tenho a dignidade de demandar. Porém, fica também a pergunta, demandar o quê? O que é que nós demandamos? Por isso que eu quero voltar à demanda que nós temos como necessidade. Eu quero a demanda natural. E nesse ponto é que nós devemos trabalhar para o Plano Nacional de Educação. Eu quero lembrar a todos aqui, certamente estamos no meio de educadores, aqui muitos colegas, certamente, pedagogos como eu, que estudamos a história da educação não só brasileira, mas a educação mundial, e vamos nos lembrar que na história da educação brasileira, nós tivemos vários planos nacionais de educação, só que eu os coloco entre aspas, porque eram planos que eram resultado de políticas de governo, não eram políticas de Estado. Nós tivemos algumas conferências nacionais de educação, e eu as coloco também entre aspas, porque eram conferências nacionais como objeto de programas de governo, e não eram políticas de Estado. Nós devemos lembrar que a partir de 5 de outubro de 1988, o Brasil, ele passa a ser uma nação democrática. Eu não gosto muito da palavra redemocratização, ou do verbo redemocratizar, quando se fala em Brasil. E me perdoem aqueles que discordam de mim, mas por que eu não concordo com o verbo redemocratizar ou a redemocratização? Porque antes de 88 o Brasil nunca foi democrático, e eu só posso usar o prefixo ré quando eu estou me referindo a um ato que já ocorreu. E a democracia é um processo contínuo e progressivo, não retrógrado, não regressivo. Então, nós nunca atingiremos a democracia plena, mas nós devemos persegui-la continuamente. E foi a partir de 5 de outubro de 1988 que nós começamos a caminhada pela democracia brasileira. E nós estamos caminhando com muitas dificuldades, com muitos tropeços e sem dúvida nenhuma, com muita luta, porém estamos avançando. E foi a partir da Constituição de 88 que nós tivemos uma nova LDB, uma nova Lei de Diretrizes de Base, a 9.394 de 1996. Lembre-se, a nossa primeira LDB, ela ocorreu em dezembro de 1961. Eu sou uma pessoa de 65 anos de idade e devo completar, se Deus me permitir, 66 logo mais. E quando eu nasci, o Brasil não tinha uma LDB, gente. Eu não me considero velho o suficiente para pensar que eu sou de um tempo, de um país que não tinha uma LDB. Lembrando que nós somos uma nação que completará, dia 7 de setembro, 200 anos de liberdade, de independência. Eu não quero nem pensar na chegada dos europeus no século XVI. Vamos contar do século XIX, vamos contar de 1822, da independência em 7 de setembro, e lembrar que na primeira Constituição de 25 de março de 1824, a educação foi pouco contemplada.
Mas era a primeira Constituição, afinal de contas. Nós tivemos a Constituição de 1891 da República, que também não contemplou a educação com o seu valor necessário. Tivemos a Constituição de 1934, essa sim trouxe alguma coisa mais profunda em nível de educação, mas logo em 1937 nós tivemos uma tal de polaca que derrubou a de 1934 e levou para o buraco o pouco de avanço que nós tivemos. Que raio de democracia é essa que nós temos, que se nós não tínhamos uma Constituição que falava de educação como deveria ser falado? Somente na Constituição de 18 de setembro de 1946 é que se fala em diretrizes da educação nacional. E mesmo assim demoramos 15 anos para promulgar a primeira LDB, porque só em 1961 é que ela foi promulgada. Como é que eu posso falar que o Brasil era um país democrático se nós só tivemos uma LDB em 1961? O mundo inteiro já estava carregado de prêmio Nobel e nós não tínhamos sequer uma LDB. Então veja que nós temos que correr contra o tempo. Aí veio a LDB de 1971 com algumas mudanças, derrubou inclusive o Plano Nacional de Educação do então ministro da Educação, Darcy Ribeiro, que era uma política de governo, então nem deram bola para isso, quando mudou o regime de governo. E aí com a LDB de 1971, nós não tivemos nem Plano Nacional de Educação, ele só viria a acontecer de 1988, não é? Quando se falou na Constituição atual, na LDB em 96, e quando nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação 2001-2010. Então, meus queridos e minhas queridas, quando nós falamos em demandar, nós precisamos falar o que é que nós queremos demandar. E é nesse sentido que eu vou caminhando para o nosso tema específico. A educação é uma demanda natural do ser humano. Então eu tenho que demandar educação sim, só que eu pergunto, quais são as demandas dessa demanda? Nós como educadores, como dirigentes educacionais, como formador de formadores, como formadores de cidadãos, nós precisamos saber pedir, quem não pede bem, não recebe o que pede, então nós temos que entender isso, nós temos que trabalhar nesse sentido. E o Plano Nacional de Educação que está sendo gestado nesse momento é exatamente com este propósito. Então, o tema da CONAI 2022 já traz 3 demandas: inclusão, equidade e qualidade. Só que eu quero lembrar que essas demandas são demandas genéricas, elas não são demandas específicas. O que é a inclusão? Quando se fala em inclusão, rapidamente muitas pessoas dizem assim, é a inclusão de pessoas com deficiência. Claro, inclusão de pessoas com deficiência também, mas existe a inclusão étnica, existe a inclusão sexual, a inclusão econômica, tudo isso é inclusão. Então, pensar em inclusão é muito mais do que um tema de um caso somente. Inclusão é amplo, e nós precisamos saber demandar a inclusão, e esta CONAI, ela tem que contemplar isso, a inclusão, que inclusão é diferente de integração, inclusão é diferente de inserção, tá certo? Porque inserir é colocar dentro, integrar é fazer parte, mas incluir significa interagir naturalmente em todos os níveis. Tá certo? Interagir significa ter acessibilidade às pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Inserir não faz isto. Inserir coloca o sujeito lá, mas não o inclui. Ele não consegue se mover simplesmente porque eu inseri ou eu o introduzi. Incluir significa dar condições de mobilidade às pessoas com deficiência também, e as diferentes etnias, e os diferentes níveis econômicos, e os diferentes sexos. Quer dizer, eu tenho que trabalhar nesse sentido. Então isso é inclusão. Equidade, bem, como disse a professora agora há pouco, é dar mais a quem tem menos. Não adianta dar igual a todos, porque tem pessoas que nem precisam talvez, outros precisam menos. Então a equidade é outra demanda bastante abrangente,
e eu tenho que trabalhar pontualmente em cada situação, e a qualidade também. Então, eu tenho que perguntar quais são as demandas pontuais, e é isso que nós discutiremos na CONAI 2022. Por quê? Porque nós temos que trabalhar esses temas. Só que eu tenho que lembrar que a CONAI 2022, ela já começou em meados de 2021, quando o Fórum Nacional de Educação mandou o documento referência para quem? Para os 5.560 municípios, 570 municípios, tá certo? Do nosso país. Então, os municípios receberam esses documentos de referência para realizar as suas conferências municipais. Muitas foram realizadas regionalmente, então alguns municípios se reuniram e o fizeram. Então, o documento referência é um ponto de partida. Todos os senhores e as senhoras que participaram das conferências municipais vão se lembrar que vocês tiveram a oportunidade de levar as suas demandas. Levar as suas demandas, para quê? Para que elas fossem encaminhadas para as conferências estaduais. As conferências estaduais sistematizaram todas aquelas demandas municipais e mandaram todos esses documentos agora para o Fórum Nacional de Educação, e nós estamos sistematizando essas informações para serem discutidas no final do ano, em 29 de novembro, 30 de novembro e 1º de dezembro, se Deus quiser, estaremos aqui em Brasília, não é? Numa grande festa, porque eu considero que esta CONAI, e o professor Alessio disse muito bem da sequência e das importâncias das CONAIs, eu ouso dizer que nós precisamos realizar a CONAI mais importante da história do Brasil, porque nós estaremos providenciando, construindo o novo Plano Nacional de Educação, que se o Plano Nacional de Educação 2001 e 2010 era um Frankenstein, como algumas pessoas ousam dizer, eu me dou o direito de dizer, ruim com ele, pior sem ele. Foi um Plano Nacional de Educação confuso? Foi, mas pelo menos foi um Plano Nacional de Educação como política de Estado e não de governo. O segundo Plano Nacional de Educação, que está em vigor hoje, 2014, 2024, é uma política de Estado, não uma política de governo. Portanto, as 10 diretrizes e as 20 metas que nós temos no atual Plano Nacional de Educação devem ser avaliadas. Nós precisamos fazer uma avaliação diagnóstica e saber exatamente aquilo que foi atingido e aquilo que precisa ser atingido. Aquilo que é exequível e não é exequível, para que possamos ter um novo Plano Nacional de Educação ainda mais abrangente, mais realista, mais pé no chão, mais eficaz, tá certo? E mais exitoso. Professor Ítalo, Então, nosso tempo está bem exíguo, aí mais 3 minutos para você concluir. Eu já estou terminando, obrigado. Então, o que é um desafio? Como ir da descrença à confiança? Porque desafio é uma palavra que na Idade Média, ela tinha um significado, hoje tem outro. Desafio lá na Idade Média era desafiar, era desfidar, era perder a fé. Hoje não, hoje quer dizer o quê? A busca, é uma luta para a busca de um objetivo. Então, hoje, desafiar é muito mais do que era na Idade Média, é lutar para buscar um objetivo, uma meta. Então, daquela descrença da Idade Média, eu quero ir à confiança. Então, eu trago aqui os desafios para suprir essas demandas. E eu elenquei 5 desafios que eu quero concluir a minha fala com elas, também, ou com esses desafios. E eu espero que todos vocês possam se sentir desafiados, não é? Por conta disso. O primeiro grande desafio que eu conclamo toda a nação brasileira é a união de forças entre todos os participantes da educação nacional, de todos os representantes dos mais diferentes segmentos da sociedade, para se buscar o desenvolvimento de políticas públicas educacionais com vista à consolidação da educação como política de Estado. União de todos pela educação, independentemente daquilo que nós temos como objetivo específico. Nós somos muito mais, nós somos pela educação plena para a nossa nação. O segundo desafio que eu trago para os meus colegas nesta noite
é desenvolver uma avaliação diagnóstica profunda e abrangente da situação contemporânea da educação nacional, a partir do PNE 2014-2024. Nós temos que fazer uma avaliação diagnóstica para saber o que queremos, e baseada em indicadores nacionais e internacionais. O terceiro desafio é conseguir elencar as prioridades, apesar da importância de todas elas. Claro, todas as prioridades são importantes, mas eu preciso elencá-las, porque eu preciso atingi-las. Não basta dizer o que eu preciso sim atingir aquilo que eu realmente tenho como demanda. O quarto desafio é elaborar um documento base consistente e coerente com a realidade, consonante com o Sistema Nacional de Educação. E a partir desse documento base, se elaborará o projeto de lei que levará ao Plano Nacional 2024-2034. E para concluir, o nosso quinto desafio que eu trago para todos vocês, não basta mandar um projeto de lei para o Congresso, porque ele pode ser aditivado, ele pode sofrer muitas intervenções e interferências. Nós precisamos estar atentos quando este projeto de lei estiver tramitando no Congresso, para que ele realmente traduza a realidade daquilo que se definiu na CONAI, porque nós, educadores, é que conhecemos as nossas demandas e, portanto, queremos acompanhar. Então, meus queridos, me perdoem pelo tempo, mas a empolgação é grande e é isso que eu quero trazer a vocês. Uma boa noite a vocês e vamos lá. Perdão, professor. Bem, a gente agradece ao professor Ítalo, né? Vamos objetivar o tempo, porque está todo mundo cansado, professor. Ele disse, não, deixar o senhor falar mais um pouco, né? Perdão, né? Obrigado. Agora sim, vamos ouvir o Natanael, porque a CONAP, ela nasce de um movimento de dissidência, de um movimento de resistência da comunidade educacional brasileira às políticas públicas em curso, em especial ao próprio Fórum Nacional da Educação, que eu faço parte. Então, todos acompanharam que na época da mudança de governo, quando o governo Temer assume, o Fórum Nacional é destituído e muitas das instituições que compõem o Fórum Nacional são retiradas do Fórum e outras instituições solidárias às instituições que foram retiradas saíram do Fórum Nacional da Educação por iniciativa própria. Então, assim, essas instituições, por não reconhecer a legitimidade do Fórum Nacional instituído a partir do governo Temer, eles montaram a CONAP, né, que congrega um conjunto de instituições e entidades ligadas ao setor educacional brasileiro, que defendem uma outra visão, uma outra concepção de educação. Então, assim, a gente não pode deixar de desconsiderar que, embora não seja um fórum oficial reconhecido por lei, que no caso é o Fórum Nacional vigente, né? A gente também não pode deixar de reconhecer também que é um movimento social, educacional legítimo da sociedade brasileira. Dito isso, na Undime, isso foi assunto de pauta, né? Qual seria o posicionamento da Undime frente às duas instituições. E por ser uma entidade plural, a Undime deliberou que nós participaríamos das duas. Participaríamos do debate tanto no Fórum Nacional da Educação, que nós temos assento garantido por lei, e participaríamos também dos debates promovidos pela CONAP, e que as seccionais da Undime ficavam livres para acompanhar o que elas acreditavam no âmbito do seu estado, que deveriam participar, inclusive das duas também. E o Natanael está aqui, não é por acaso não, porque Pernambuco, né, foi um dos estados que mais se destacou na realização das CONAPs, né, foi onde teve a maior efervescência, e isso é bem característica do Pernambuco, né, Socorro? Teve a maior efervescência da CONAP, de participação da sociedade local educacional, e o Natanael foi aquela pessoa que representou os municípios e esteve contribuindo com as discussões em quase todos os municípios, dos 184 municípios do estado do Pernambuco. Então, ele está aqui para falar um pouco do que foi a CONAP, desse movimento, e qual foi o que eles debateram, qual foi o resultado dessa discussão, que é uma contribuição que nós, do Fórum Nacional, não podemos também deixar de reconhecer ao debate, né, embora sendo feito por uma outra instituição. Tá bom? Natanael, fica à vontade. Alessio, boa tarde, boa noite, não é?
Para quem não saiu daqui ainda, a sensação é que ainda é tarde, se não olhar o relógio, né? Mas já anoiteceu. Então, quero agradecer aqui ao professor Alessio, nosso vice-presidente, e alguém que é sustentáculo das políticas que são referendadas pela Undime, né? Uma vez que esteve à frente da entidade, né? Por 2 mandatos, hoje é nosso vice-presidente. Agradecer ao colega Ítalo, não é? Membro do Fórum Nacional de Educação, mas trazer algumas reflexões acerca do que nós estamos tratando aqui nesse momento. Plano Nacional de Educação. Política para 10 anos, construída a partir do olhar de quem faz educação. A gente não pode perder de vista que toda política de educação, se não nasce dos atores que constroem a educação pública na ponta, ela não tem legitimidade. E logo, não vai acontecer a contento, de forma que traga os resultados esperados. Por isso é importante ter esse olhar para o retrovisor, que o professor Alessio colocou, que o Ítalo também colocou, quanto às CONAI que aconteceram anteriormente. A importância desse movimento democrático, não é? De escuta e de construção de uma política assumida pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos governos municipais, e o quanto isso avançou ou não avançou. Nós estamos agora em 2022, tentando retomar metas que ainda não concluiu o ciclo do plano de 2024, não é? 2014 a 2024, onde havia uma expectativa no seio da sociedade brasileira muito grande em torno desse documento e dessa construção. Não sei se vocês vão recordar, não é? Mas em 2014 havia uma expectativa quanto à descoberta do pré-sal e que parte significativa desses recursos iriam ser destinados à educação pública do país. A meta 20 do Plano Nacional de Educação, que ainda não se completou o prazo, né, de vencimento, é a espinha dorsal de todas as outras metas, que ela trata do financiamento da educação pública, a meta 20 do Plano Nacional de Educação. Para que a meta 1, que trata da educação infantil, né, creches nos municípios, maior expansão da alfabetização, os meninos ainda em idade de alfabetização, a educação em tempo integral, não é? Está lá, está no Plano Nacional da Educação, e foi reverberado nos planos municipais. Todos os dirigentes municipais de educação que estão aqui sabem bem que o Plano Nacional, ele teve total interferência no sentido da construção da política local, quando das metas que estavam postas no Plano Nacional. Então, havia também a expectativa do município, dos municípios no geral, né, de que a expansão, né, de mais vagas em creches, só citando exemplos, a educação em tempo integral, né, até os anos finais do ensino fundamental, todas as demais metas que dependiam da meta 20, de maior financiamento da educação pública, foi ficando comprometida. Ou a gente vem aqui, né, enquanto dirigente municipal, enquanto protagonistas da educação, porque está fazendo educação lá no chão da escola e no chão do município, e reassume, né, assume novamente para nós, de que não é possível falácias, a gente ou investe em educação pública de fato, ou ela não vai acontecer, a qualidade sonhada não vai chegar. É preciso que a gente tenha clareza, a espinha dorsal que melhora a educação pública é investimento. Sem investimento, com clareza, com prioridade, não acontece a educação pública, não é? E aí, nós que somos filhos da educação pública, da escola pública, nesses momentos de discussão, sabemos bem a diferença que faz. A mesa que nos antecedeu falava de tecnologia, do avanço, da discussão, do acreditar. Ainda bem que nós somos lá de Pernambuco, um exemplo, né? Madeira de lei que cupim não rói, a gente diz isso lá. Para dizer, a resistência a um modelo de política
que não escuta. A gente falou aqui de representatividade, de democracia. O professor Alessio fez menção a esse modelo criado, não institucionalmente falando, que foi o Fórum Nacional Popular de Educação, a contraponto ao Fórum Nacional de Educação. E a primeira Conferência Nacional Popular de Educação, que aconteceu em BH em 18, como forma de resposta à perca de assento no Fórum Nacional de Educação e a luta que já vinha sendo travada há todos esses anos. Não seria interessante discutir o Brasil sobre o ponto de vista da reconstrução? Realmente não seria. Mas o que onde nós chegamos, indiscutivelmente nos faz retomar a essa necessidade de reconstrução. Porque ela parte do princípio do que o que já tinha sido avançado se perdeu, ao ponto que nós hoje vamos monitorar as metas do plano e vamos ver que quase nada, ou muito pouco, se fez. E olhe que não é uma lei pura e simplesmente, uma lei não é? Não é uma carta de intenção. A gente está falando de uma lei nacional, aprovada no Congresso e sancionada pelo governo federal, pelo Executivo. E a gente entrou num momento do país tão grave, tão sério, que as próprias leis, não precisa ser carta de intenção, elas são desconsideradas. Isso é outro aspecto muito grave, porque lá no município, o munícipe, o pai do estudante, a mãe do estudante, a comunidade, cobra do gestor municipal, cobra do secretário de Educação, aquilo que foi aprovado no plano municipal e que não veio acontecer. Mas por que não veio acontecer? Porque o Plano Nacional de Educação foi engavetado e não foi dado prioridade. A gente tem que dizer isso aqui. Minha gente, a gente está prestes a construir um novo Plano Nacional de Educação, como o Ítalo colocou. A escuta. Eu participei de 16 conferências municipais, professor Alessio, em 16 municípios, construindo reflexões, proposições, ouvindo as pessoas e apresentando essa ruptura que foi se tendo ao longo do processo democrático das CONAI. Nasce com essa proposição, foi um ganho extraordinário. Mas quando a gente chega, em meados de 16, 17 e 18, com esse afastamento dos segmentos que participavam do Fórum Nacional de Educação, então nós temos aí uma perca muito significativa de representatividade. Quem faz educação, na sua totalidade, não se vê representado no Fórum Nacional de Educação. Então, assim, importante que a Undime esteja participando, é importante que nos espaços institucionais ou não, por isso que estive também lá na Conferência Nacional Popular de Educação, a segunda, que aconteceu agora em Natal, da qual eu estava lendo há pouco a carta. Todos aqui precisam conhecer, a carta de Natal, que traz toda essa, em síntese, isso que eu estou dizendo aqui, na carta de Natal, que é justamente a apresentação das prioridades já assumidas no plano que está vigente. Então, se a gente olha para o para-brisa e não olha para o retrovisor, a gente vai esquecer de que muitas políticas, da qual a gente está agora, tendo anseio que retomem, elas já estão presentes, porque veio do seio da sociedade e foi construído ao longo do tempo. Porém, e aqui eu, mais uma vez, faço esse adendo à importância da Undime nesses espaços, lamentavelmente não mais no Conselho Nacional de Educação, professor Alessio. É importante que a gente diga isso aqui. A entidade perdeu assento no Conselho Nacional de Educação. Isso é muito grave e muito sério, porque a gente está falando, minha gente, de espaços institucionais, de quem faz educação pública na ponta, precisa estar ali. Se nós, enquanto entidade, não nos sentimos representados, porque não estamos lá, quem pensa educação pública? Qual é a célula pensante da educação pública no país, se a Undime e o CONSED não fazem parte do Conselho Nacional de Educação? Professor Alessio. Essas situações, sem entrar no mérito de qualquer uma outra discussão, precisa ser refletida com mais zelo e com mais coerência por nós. Não dá para aceitar esse tipo de movimento que dispensa o pensamento divergente, contrário, e de quem faz educação na ponta. Então,
muita teoria, muitos técnicos, muitos espaços acadêmicos, e quem faz a educação pública não está ali. Então é muito grave, certo? O que nós estamos trazendo aqui são reflexões do ponto de vista da real necessidade de que o regime democrático, quando se fala da construção da política, ele aconteça, né? E não se fazer, né, tentar se enquadrar dentro de uma situação democrática sem acreditar nela, né? Ou seja, eu me enquadro porque o regime, por mais frágil que ele seja, ele é democrático, eu não acredito, mas eu tento me enquadrar. Isso não é democracia, não é? É a escuta do contraditório, é aceitar a participação de quem não pensa igual a mim nos espaços em que a política pública está sendo construída. Isso desde o município, né, nos conselhos municipais, Alessio, perpassando pelos conselhos estaduais, chegando ao Conselho Nacional de Educação. Assim como também no Fórum Nacional de Educação, dos quais as entidades que eu mencionei, né, são inúmeras, não daria para mencionar todas aqui, não se sentiram, né, como o professor Alessio falou, algumas saíram, outras, uns pediram para sair, outros foram convidados, né? E aí vem o Fórum Nacional Popular de Educação, que realizou a primeira conferência popular em BH em 18, e que agora, em 2022, aconteceu a segunda Conferência Nacional Popular em Natal, com mais de 5.000 participantes de todo o país. Pernambuco, por exemplo, nós tivemos aí em torno de 85%, 87% dos municípios realizando CONAP. E eu vou aqui fazer um apelo, um pedido ao Ítalo, em nome do Conselho do Fórum Nacional de Educação, para que os pleitos apresentados, Ítalo, na CONAP, porque houveram estados, até municípios que tentaram, né, copilar o documento da CONAI com o documento da CONAP, e fizeram aí uma discussão por mais dias, né, mais do que um dia, 2, 3 dias, que seja aceito, que as proposições apresentadas pelos municípios, pelos estados que fizeram CONAP, sejam absolvidos. Eu gostaria que os que estão presentes aqui no plenário fortalecessem essa nossa fala, de forma que levantem o braço, para que os documentos sejam aceitos pelo Conselho, pelo Fórum Nacional de Educação. Porque as pessoas se dedicaram, né? As pessoas leram o documento, fizeram proposições que precisam ganhar a notoriedade e ganhar, mais do que isso, ganhar a sustentabilidade de que aquilo vai acontecer e ser adotado pelo governo federal. E olhe que não é para um mandato, a gente não estamos aqui personificando o debate, até porque o plano é para 10 anos, não é, Ítalo e Alessio, mas que seja dada a devida importância a quem faz a educação e construiu as proposições e apresentou as ideias e sugestões para que a política pública nacional tenha o rosto e a cara dos municípios, né, do chão dos nossos municípios, dos mais rincões, distantes rincões do nosso país. Então, assim, esse é o pedido que eu gostaria de, né, trazer aqui, em nome de todos nós que participamos, militamos nessa construção da CONAP 2022, né, que passou pelos municípios, passou pelo Estado, como eu disse, em alguns momentos até dialogando com os dois documentos, e que seja, de fato, considerado, né, pelo Fórum Nacional de Educação as proposições que a CONAP trouxe. Me coloco à disposição, Alessio. Eu acho que, né, em termos gerais, sem muitas delongas, era isso. Dizer a cada dirigente municipal, os meus amigos e amigas aqui presentes, né, de que a luta continua. Paulo Freire já foi lembrado aqui, para nós é a nossa bússola, né, a nossa inspiração diária, esperançar sempre, mas é um esperançar também de Ariano Suassuna, não é? Nem otimista ao ponto de ser surreal, nem pessimista que nada vai dar certo, mas sejamos realistas e esperançosos. É isso que nós devemos ser. É possível acreditar na educação e em quem assume as suas pautas como prioridade. Muito obrigado. Obrigado, Natanael. Bem, gente, eu acho que essa mesa ela encerra o dia de hoje de uma forma muito brilhante, expressando um dos princípios institucionais, professor Ítalo, da Undime, que é a pluralidade.
A Undime é a entidade hoje mais plural nesse país, porque ela congrega 5.568 municípios de todos os partidos políticos existentes no nosso país. E por ser essa entidade que tem na sua origem, no seu estatuto, no seu regimento, a pluralidade, o respeito à diversidade como princípio institucional, é que nós organizamos essa mesa para ouvir os dois lados. O lado oficial, né, do Fórum Nacional da Educação, como foi encaminhado o debate, o que está sendo pensado em termos de direcionamento das discussões, o planejamento para a próxima década, e esse movimento social, né, da CONAP, que é um movimento, né, que nasce de resistência, né, de contribuição a esse debate mais crítico dos reais problemas, tomando como base o chão da escola, como o Nathanael colocou, o chão de quem faz a educação. Por isso, assim, não é querendo servir nem a Deus, nem ao diabo, não. A gente não está sendo neutra enquanto Undime. A gente está permitindo justamente esse debate plural. E a gente deixou muito livre para que as nossas seccionais tivessem o exercício dessa liberdade de poder escolher se faria CONAI ou CONAP nos seus estados, se abraçaria um movimento ou outro, ou fazer esse esforço como algumas tentaram, Ítalo, de participar dos dois movimentos e, na junção do documento final do Estado, incorporar também as ideias que nasceram lá da CONAP. Então, meus agradecimentos em nome do nosso professor Luiz Miguel, nosso presidente, ao professor Ítalo, que representa aqui o Fórum Nacional, transmito nosso agradecimento ao Manuel Humberto, que é o presidente do Fórum Nacional atualmente, agradecimento aqui ao nosso companheiro, colega, né, professor Nathanael, também por estar aqui conosco, compartilhando os seus sentimentos de quem vivenciou essa experiência do movimento social em prol da educação. Muito obrigado, pessoal, uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Obrigado, pessoal.